Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Hoje retorno aqui com o Bitcoin a 9.778 dólares. Meu objetivo no vídeo de hoje vai ser atualizar a situação técnica e de sentimento do Bitcoin, além de discutir com vocês um pouquinho desse movimento incrível que a gente teve, né? 2 stop loss hunts, com preço indo até quase 9.900 e depois despencando para 9.500 em 2 minutos. Vamos falar um pouco sobre esse movimento, por que ele acontece e se tinha alguma coisa que a gente poderia fazer para prever ele, tá? Além disso, eu quero discutir a possibilidade da gente estar formando um movimento parecido aqui com os nossos indicadores de sentimento, dando embasamento para a gente nas probabilidades, ok? Então, vamos usar o Tensor Charts, vamos usar aqui a Binance Futures também para mostrar para vocês algumas coisas interessantes. Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Em especial, investidores, conheçam o nosso canal de atualizações no Telegram, porque quando nós temos movimentos tão voláteis assim, eu sempre publico aqui, porque não dá para fazer vídeo toda hora, né? Então vale a pena vocês irem no primeiro link da descrição aí, conhecerem nosso grupo e o nosso canal, onde eu vou publicando essas análises aqui de acordo com a volatilidade do mercado. Mas vamos lá. No 4 horas, eu consigo enxergar que o Bitcoin ele continua naquele mesmo ponto de decisão que estávamos falando com vocês ontem, tá? A gente tá num triângulo simétrico no diário, testando a resistência dele, que para mim é na região dos 9.900, tá? Romper essa região no diário seria muito positivo. E um triângulo simétrico se a gente pegar mais no curto prazo aqui no 4 horas, tá? Então, se a gente conseguir passar essas regiões dos 9.900 e dos 9.800, fechar candles acima dessas regiões aqui no 4 horas, no diário, para mim é um ótimo sinal que a tendência de alta que a gente enxerga tanto no diário quanto no 4 horas vai continuar, tá? Em compensação, eu vejo aqui uma região onde um stop pode ser aconselhado, já que a gente tem muito suporte até essa região dos 9.400 e depois dessa região a gente tem meio que um gapzinho no nosso VPVR, só encontrando suporte novamente nos 8.900 até os 8.600, que seria um suporte no diário, né? Então eu vejo sim a gente num triângulo aqui, com maior probabilidade de eventualmente romper para cima, mas que se romper para baixo a gente pode ter uma correção bem feia, ok? Continuando aqui, indo para o 15 minutos, nós podemos ver que nós sim tivemos um movimento em V muito bonito aqui do Bitcoin e estávamos formando um padrão de continuação, né? Esse padrão de continuação, para mim, ele foi um pouco descaracterizado graças a essas duas armadilhas que a gente vai comentar daqui a pouco, mas é um padrão ainda que dá para a gente visualizar onde são pontos importantes de rompimento e pontos onde o Bitcoin não pode perder, tá? E eu olhando aqui nesse padrão, eu consigo enxergar que a gente rompeu uma zona muito importante, que era essa região aqui que a gente está, inclusive, retestando agora, dos 9.760, tá? É uma região muito importante e essa região que agora é suporte até a região dos 9.650, tá? Se perder essa região, eu realmente acho que a gente pode ter uma correção mais forte. Quem sabe para testar de novo esse fundo em 9.500, 9.400, tá bom? Porque nós tentamos romper uma vez, não conseguimos. Estamos tentando de novo. Então, se a gente devolver também essa alta aqui, seria um sinal de fraqueza do Bitcoin que me deixaria um pouco preocupado. Então, atenção a essa zona de suporte aqui, principalmente até os 9.650, tá? O ponto de controle detalhe está em 9.700, também muito importante se manter acima dele. Continuando, investidores, falando aqui um pouco desse movimento, né, que a gente teve. O Bitcoin, ele rompeu a nossa bandeira, ele foi até quase os 9.900 e depois devolveu tudo, né? Por que esses movimentos acontecem, investidores? Para mim é muito claro que esses movimentos são manipulação das instituições para elas conseguirem captar liquidez para os dois lados. E o que é isso? Antes delas fazerem o preço cair, elas precisam estopar todas as pessoas que estavam acreditando no short e fazer muitas sardinhas comprarem no ponto errado, tá? Elas precisam dessa liquidez para mandar o mercado para o outro lado e fazer o quê? Essas pessoas que acabaram comprando aqui,
elas também acabam dando liquidez para essas instituições, porque elas mandam o mercado para o outro lado muito rápido, stop e liquida todas essas pessoas, tá bom? Então, isso é um movimento normal do mercado de criptoativos, e a gente tem alguns indicadores que nos ajudam a prever isso, tá? Eu vou mostrar esses indicadores para vocês que a maioria aqui já conhece. O indicador que eu tô falando é realmente o Open Interest, tá? Tipicamente, quando a gente vê o Open Interest caindo, é um ponto onde a gente pode estar próximo dessas armadilhas e o preço ir para o outro lado. E um detalhe importante é que este indicador não deu para a gente uma indicação que o preço ia reverter ontem nos 9.900. Ou seja, é um indicador muito bom, mas é um indicador que não vai dar certo toda hora, tá? E sim, esse foi um movimento um pouco inesperado, de acordo com o nosso indicador, mas ao mesmo tempo, o nosso Open Interest, quando ele sobe muito, igual ele subiu aqui de 600 milhões até os 650, ele nos mostra que tá um ponto arriscado, porque a gente entende que muitas pessoas abriram posições, seja de long ou seja de short, como estava subindo, foram mais de long, né? E que as baleias agora têm uma boa oportunidade de mandar o mercado para algum dos lados com volatilidade e a partir daí a gente ter um stop loss hunt, ok? Então, tipicamente, quando a gente tem uma queda no Open Interest é quando a gente tem uma reversão. Mas, quando a gente tem um aumento muito grande do Open Interest em um curto período de tempo, é sim um sinal de que grandes volatilidades estão por vir, tá? E é um sinal de perigo, é um sinal para a gente manter o stop curto, ok? Então o que a gente tem aqui é justamente isso, né? Muitas pessoas comprando nessa alta, o Open Interest subindo, a gente indo até 9.900 e depois as baleias mandando o mercado para o outro lado, simplesmente estopando e liquidando todas essas pessoas, tá bom? E detalhe aqui, qual lado, a partir desse movimento, é mais provável que o preço vá? Para mim, é muito claro que é mais provável que ele vá para cima, tá? Por quê? Porque a gente tem, além de mais liquidações de pessoas que estavam em long, foram 10 milhões de liquidações em pessoas que estavam em long, contra mais ou menos 5, 6 de pessoas que estavam em short, nós também temos uma queda muito significativa do Open Interest nesse dump até os 9.500, que mostra pra gente que muitas pessoas foram estopadas também. Então, isso para mim, como eu disse ontem no canal, não descaracterizava o nosso padrão de continuação da alta que era a bandeira, tá? E eu vejo agora que a gente está rompendo essa bandeira, porém formando exatamente o mesmo padrão. Vocês estão vendo aqui que agora a gente estava em 605 e já está em 620, ou seja, o que isso nos mostra? Nos mostra que provavelmente nós vamos ter um movimento volátil nas próximas horas, tá bom? E como a gente está vendo isso acontecer agora nesse momento, eu vou tentar mostrar para vocês qual que é a maior probabilidade. Se a maior probabilidade é a gente ter outro movimento volátil para baixo ou a maior probabilidade é a gente acabar tendo outro movimento volátil para cima. Como que eu vou tentar estimar isso? Eu vou tentar enxergar se mais pessoas compraram ou venderam nesses nossos últimos minutos, aí nessa nossa última hora que fez o Open Interest subir. E para isso nós podemos usar a Binance Futures, os indicadores da Binance Futures, tá? Que vão dar pra gente um embasamento legal aqui de se teve mais pessoas comprando ou vendendo, tá? Se você não conhece esse indicador, eu fortemente recomendo você ver aí o vídeo. O primeiro vídeo da semana, lá na segunda-feira, tá? Onde eu falo desse long short ratio, mas nesse momento eu vou analisar eles aqui com base você já conhecendo ele, tá? Vamos lá. O que a gente consegue enxergar aqui? Nós conseguimos enxergar que as instituições, elas não estão fazendo muitas coisas nas últimas horas, tá? Vocês conseguem ver aqui, olha só, que na nossa alta, as instituições estavam em 53,5 e agora está em 53,13. Assim, é uma queda, ou seja, as instituições saíram um pouco das operações de long, mas não é uma queda muito significativa, tá? Tanto é que a gente estava com 1,15 aqui, o long short ratio, e foi para 1,13. Nesse momento, o que mais me chamou a atenção foi a mudança do long short ratio nas sardinhas, tá? No mercado como um todo. Por quê? Porque nesse momento, quando a gente estava lá em cima, a gente acabou tendo longs de 50%. Tava mais ou menos igual, né? 50% de long, 50% de short. E depois, quando a gente começou a subir nessas últimas horas, olha só, a gente está tendo uma queda bem mais expressiva do número de longs. Nesse momento, a gente está com 47% de longs. Vocês conseguem ver a diferença aí?
um long short ratio que estava de 1, basicamente foi para 0,91. O que isso me mostra? Me mostra sim que algumas instituições estão saindo dos longs, mas grande parte das sardinhas começaram a apostar nos shorts, ok? Então, isso sim é um sinal para mim de que a maior probabilidade é a gente ter um estouro para a alta, ok? Não estou falando que isso vai acontecer, só estou falando que de acordo com a Binance Futures, isso é a maior probabilidade. Beleza? Detalhe, se estourar para baixo e perder os 9.650 é um péssimo sinal. Mas se estourar para cima, conseguir se manter acima dos 9.800 e dos 9.900 é um ótimo sinal. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários e até a próxima. Um forte abraço.